Porque já dizia o poeta: na alegria nós somos um, no ódio nós somos dois. Viver em alegria também é viver em unidade. Mentira, não foi poeta nenhum, eu que inventei isso agora. Meu amigo, minha amiga, para você, viver uma vida espiritualmente ativa é viver num padrão de felicidade ou de sofrimento. Contudo, você deve saber que existe um miasma, um ranço histórico religioso nosso. Sabe o que é miasma? Miasma é um negócio que associa uma vida espiritual a uma vida de sofrimento. E isso é histórico. Porque no passado você tinha instituições religiosas, como se só existisse no passado, né? Você tinha instituições religiosas que dominavam a mentalidade das pessoas por meio de um discurso de medo, um discurso castrador, restringia a liberdade de expressão, de pensamento, as pessoas celebrarem a sua espiritualidade, a sua transcendência da forma que elas quisessem. Pensa comigo, quando a gente vive sem liberdade para expressar o nosso ser mais profundo, pra gente lidar com a vida da forma que a gente quer, como que a gente vive? Num estado de alegria ou num estado pra baixo? Uhul, eu não tenho liberdade. Uhul, eu não posso pensar o que eu quero. Não, a gente fica mal, fica triste. E essas instituições percebiam esse desgosto da população. Então qual que é a estratégia clássica? Nós vamos racionalizar o nosso discurso para fazer com que as pessoas entendam que o plano dos céus, o plano de Deus para elas é que elas sofram aqui para depois alcançarem o paraíso. E lembre-se que essas instituições tinham o monopólio da informação. Não é que nem hoje que a gente está na era da informação e cada um pode pesquisar e entender o mundo de uma forma mais livre, mais madura. Não, era a igreja que te dizia como você tem que pensar. Então você não pode sorrir, você não pode celebrar, você não pode dançar, porque Deus não quer isso. Ele gosta de pessoas fechadas, quietas, sem expressão, que negam a vida. E aí constrói-se diversos mecanismos ideológicos para fazer com que as pessoas acreditem nisso. O mais triste desses mecanismos foi pegar uma das histórias de vida mais extraordinárias da humanidade, que foi a história de Jesus. Foi uma história de felicidade, de expansão, de comunhão, de amorosidade, de iluminação e de sabedoria, e enfocar apenas no momento da vida dele, onde por ignorância humana houve sofrimento. E aí eles vão te dizer o quê? Se Jesus, que era Jesus, sofreu, quem é você, seu bostinha, para você querer ser feliz aqui? Pode ver qual que é a ênfase que muitas instituições religiosas dão à vida de Jesus. Mostram ele feliz, celebrando a vida com os discípulos? Ou mostram ele lá pregado na cruz? E eu já achava isso muito estranho quando eu era criança. Então se você quer ir para o céu, você tem que sofrer muito aqui. Mas hoje a gente tem acesso a diversas outras fontes de informação. Antes você enxergava o elefante de um ponto de vista, e quem estava nesse ponto de vista dizia que apenas a sua visão resumia a verdade. Hoje, na era da informação, a gente vê esse elefante de todos os pontos de vista. E aí a gente começa a entender que a mensagem dos grandes mestres de sabedoria de toda a humanidade, isso era universal, era pautado na felicidade, no amor, na unidade. Pega Krishna na Índia. Krishna dançava, celebrava, cantava. Depois inspirou outro grande mestre indiano, Chaitanya Mahaprabhu, que incentivou um jeito de celebrar Deus como alegria. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O próprio Jesus, onde que ele realizou seu primeiro milagre público? Numa festa de casamento, num momento de celebração. Sai Baba na Índia vivia fazendo anedotas, trocadilhos para divertir os seus discípulos, seus estudantes. No Japão você tinha o Buda Rotei. Rotei é aquele Buda gordinho, que não é o Buda histórico Sakyamuni. Rotei, depois de alcançar a iluminação, a sua principal forma de ensinar era através da risada. Ele ia de vilarejo em vilarejo, elevando o astral das pessoas, transmitindo a alegria de viver com a risada, com o bom humor, com a felicidade. Na China antiga, Xuanzi, o grande irônico que utilizava de um grande senso de bom humor para superar a arrogância daqueles que se achavam donos da verdade. E falando em ironia, como não ir para a Grécia e não lembrar do grande Diógenes, que trollou o próprio Alexandre o Grande.
Diógenes, o rei da ironia, e para você fazer o que ele fazia, precisava ser muito zoeiro. No Tibete, o grande patrono dos yogis tibetanos, Milarepa, era chamado de Hasavajra, o diamante que ri. E até mesmo aqui no Brasil, Chico Xavier, para quem não sabe, Chico Xavier era um sujeito super bem-humorado, de bem com a vida, alegre. Até o nosso querido Gandalf vivia dançando com os hobbits. Ah não, Gandalf é ficção, não é? Não pode entrar nessa lista, né? E você aí carrancudo em nome da tua religião, em nome de Deus. Mas quem você acha que criou o humor? Imagina um mestre, imagina um ser evoluído. Como que é a energia desse ser? Ela é intensa, ela contagia, ela se espalha, ela é pra cima, ela é alto astral, ela é feliz? Ou ela é cabisbaixa, carrancuda, de mal com a vida, zangada? Saca? Questão de bom senso. Por isso que não adianta ter todo o conhecimento espiritual, filosófico, religioso e não conseguir transformar esse conhecimento em sabedoria, fazer com que isso crie uma vida mais alegre, mais feliz, mais respeitosa, mais amorosa, que permita você manifestar o poder da alegria, que é uma das energias mais fortes e contagiantes que existem no mundo à nossa disposição. Então, um caminho espiritual maduro deve ser um caminho espiritual favorável à vida, afirmativo à vida, alegre, que proponha um bem-estar existencial. A busca por alegria é totalmente legítima ao ser humano. Lógico que existem diversas maneiras a gente tentar achar essa alegria, e muitas dessas maneiras, que são adotadas pela maioria das pessoas, acabam justamente no oposto. Mas se a gente atentar aos ensinamentos desses grandes mestres, eles vão nos indicar como a gente adquirir verdadeira alegria de vida, por meio do conhecimento do nosso ser interior, da comunhão com toda a totalidade da vida em termos de amorosidade, na expansão de nós para além de nós mesmos, num aspecto de transcendência. E aí então a alegria começa a surgir espontânea, verdadeira, natural, como o perfume que exala de uma flor. E a vida se torna motivo de celebração independente de todos os obstáculos, porque volta a lembrar da grande história de felicidade que nós temos. Jesus, eis que o reino está dentro de vós em todas as partes. E justamente por isso que eu termino com a sabedoria do polêmico e bem-humorado Osho, que dizia que a vida não é uma pergunta a ser respondida, mas um mistério a ser celebrado. Brilhe a sua luz, muita felicidade na tua vida, irradie bastante, seja feliz. Peço para você deixar aquele joinha incentivador do nosso trabalho. Se você sentir no coração, se inscreva no nosso canal. Fica na paz, um abraço do tamanho do sol.